Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo ao meu vídeo. Eu quero começar esse vídeo com o seguinte pensamento de Zygmunt Bauman. Nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode esperar encontrar resposta para os problemas que a afligem. Continuando, pessoal, obrigado para quem está assistindo o meu vídeo agora. Hoje eu vou tentar seguir um viés diferente, até porque quem segue aqui o meu canal sabe que, como eu sou professor de língua inglesa e literatura, sou bastante, vamos colocar assim, sou um grande fã das novelas, né? Então essa é a fonte, né, aqui do meu canal. Mas hoje eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho mais ousada e até filosófica, eu ouso dizer, porque são pensamentos que enfim, que passam, né, pela minha cabeça já há um certo tempo, só que eu sempre tive um pouco de receio em externá-los, justamente pela maneira com a qual as pessoas têm resolvido suas questões. Quero dizer assim, tudo que você diz hoje você tem que ter um certo cuidado, não é tudo que se diz às pessoas hoje em dia, né? Justamente porque pode ser ofensivo, pode ser bullying, enfim. Então tem que ter um certo cuidado. Então o que eu fiz? Antes de preparar este vídeo, eu separei por tópicos o que eu queria debater um pouco com vocês, queria também a opinião de vocês, né? E é claro, né, se esse vídeo der certo, se houver uma boa quantidade de visualizações, eu vou continuar fazendo porque eu acho bacana essa troca, né? Afinal de contas, eu posto muitos vídeos de novelas, mas eu mesmo que sou o dono do canal quase não apareço. E quando apareço, né, sempre estou fazendo uma brincadeira. Bom, o primeiro tópico que eu quero que eu gostaria de começar aqui com vocês é o seguinte: questionar ofende e por quê? Eu estou começando com esse tópico pelo seguinte motivo. Nós ainda estamos passando por por uma tragédia, né? Uma dificuldade muito grande devido ao Covid, né? Enfim, são muitas ilações, muitas pessoas que falam coisas que são contrárias ou até a favor da vacina, né? Enfim. Mas, graças a Deus, estamos aí, né? Sendo vacinados, pouco a pouco, vamos conseguir chegar ao que nós desejamos, né? Que é ficar livre, né? Do vírus ou pelo menos protegidos, né? Dele, perdão. Mas por que questionar ofende? Ontem eu compartilhei, eu não coloquei a minha opinião, eu compartilhei um vídeo em uma rede social que falava justamente sobre isso, sobre a Covid e pessoas que haviam se tratado utilizando a hidroxicloroquina, né? E, infelizmente, quando você fala em hidroxicloroquina, né, as pessoas pensam logo o quê? Você é um bolsonarista, você é um negacionista. E, de antemão, eu quero adiantar aqui para você que está me assistindo agora que, apesar de eu ter um apreço pelo presidente, eu não sou bolsonarista. Eu não gosto desse sufixo. Eu acho que quando alguém diz bolsonarista, ela está querendo dizer que a pessoa concorda com tudo que o presidente diz. E eu, como professor, como um ser pensante, jamais na minha vida vou concordar 100% com o que o presidente diz ou com o que qualquer pessoa venha dizer. Isso seria ignorância demais da minha parte. Muitas vezes, até aqui em reuniões de família, eu já falei, olha, o Bolsonaro fez até isso de bom, mas falou isso, né? E isso é prejudicial para o governo dele, enfim, né? Justamente pela sociedade que nós vivemos, né? Se nós estivéssemos em 1970, algumas coisas que ele já disse talvez seriam até engraçadas, mas hoje em dia não é mais, né? Então, eu queria levantar primeiro esse ponto. Por que questionar ofende tanto? Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais na defensiva. Ou seja, se você não tem a mesma opinião que a outra pessoa, se vocês não concordam em um determinado ponto, seja ele político, enfim, de qualquer parte ideológica, ocorre logo um atrito muito grande. E isso, como professor, me incomoda um pouco, porque eu gosto muito de estudar filosofia e eu acho que nós, enquanto seres pensantes, seres racionais, deveríamos ouvir mais o lado oposto. Por exemplo,
Eu, Silvio, não concordo com tudo que a esquerda diz. Porém, eu não posso chegar aqui e dizer que eu odeio a direita, que eu odeio esquerdopatas, até porque eu até tive uma conversa interessantíssima com um amigo meu que é médico, e ele disse que esquerdopata, essa nomenclatura, né, é totalmente ridícula, porque pata, né, significa doença, e quem é de esquerda não tem doença, né? Esquerdopata seria ridículo falar. Da mesma forma, eu não posso falar direitopata, né? Isso aí não tem lógica nenhuma. Então, assim, o que eu sinto falta é da conversa, é do diálogo. É claro, eu não vou falar para vocês que nós vamos viver num mundo de um conto de fadas, em que as pessoas vão concordar umas com as outras, não. Até porque seria muito chato, claro que não. Mas as pessoas não estão mais conversando, não existe mais um diálogo franco, no qual eu posso dizer, eu penso desta forma, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, mesmo ela sendo contrária à minha. Até porque, mesmo que nós não venhamos a chegar a um ponto em comum, pelo menos que nós possamos entender a cabeça um do outro. Por quê? Nós precisamos levar em conta o seguinte: cada um tem uma formação, cada um tem uma formação religiosa, espiritual, né? Eu mesmo, existem certas coisas que eu ouço sobre as quais eu não concordo, mas eu sinto que esse meu não concordar é justamente pela minha criação. Ou seja, eu ainda não me libertei de certos dogmas, né? E eu sinto que eu preciso me libertar deles, mas isso tudo é aos poucos. Porém, isso não me dá o direito de ofender ao outro, de machucar o outro, de dizer coisas assim, que vão realmente mexer com a moral daquela pessoa, só porque ela não concorda comigo ou porque ela não tem a mesma opinião. Partindo desse princípio, eu pensei muito na questão do conservadorismo, né? E eu digo para vocês que eu não sou conservador, não sou. Por que eu digo isso? Eu acho que para uma pessoa dizer que ela é conservadora, ela tem que ser bem, vamos colocar assim, entre aspas, certinha, sabe? Ter uma família, enfim, talvez ir até a igreja, né? Não sei qual a sua visão de conservadorismo. Mas quem me conhece sabe que eu não posso dizer isso. Eu seria muito hipócrita ao dizer que eu sou um conservador. Não sou. Mas, quando eu penso nos progressistas que estão ao extremo, claro, né? Não são todos, porque eu tenho vários amigos progressistas. Eu penso que também não é tudo assim na ponta da faca, sabe? Nós precisamos ter um balanceamento, nós precisamos balancear as coisas. Eu vejo o seguinte, o conservador, o que ele quer? Ele quer manter o que já foi ensinado a ele, seja no sentido religioso, no sentido familiar, ele quer manter aquele padrão, né? Ao mesmo tempo, o progressista, ele luta pela sua liberdade de expressão, não é? Como se nós, aqui no Brasil, estivéssemos vivendo uma ditadura. E a gente sabe que a gente não está vivendo ditadura, né? Apesar do presidente ter alguns pensamentos que são até retrógrados, eu concordo, não vou aqui bancar o hipócrita, mas ditadura a gente não está vivendo, né? Que eu saiba. Até porque nós vemos aí nos telejornais pessoas que estão fazendo seus bailes funks, né? Bailes funk, perdão. E não tem, assim, impedimento. Então, assim, isso pra mim não é uma ditadura. Ditadura, eu acho que seria impedir tudo, ou então, quando eu estou andando pelo centro da cidade, um policial me parar e pedir minha carteira de trabalho. Graças a Deus isso não está acontecendo. Então, para falar que eu estou numa ditadura, tem que ser algo muito, muito pesado. E com isso, com esse segundo ponto que eu levantei agora de conservadorismo, eu penso muito sobre a educação. E eu fico muito triste porque ano passado, né, os alunos perderam muitos conteúdos nas escolas, é claro, devido à Covid. Esse ano, né, estamos voltando pouco a pouco, mas o que me preocupa é como os influencers, né, como os influenciadores digitais têm deixado a sua marca na geração de crianças e jovens. Pelo seguinte motivo, um youtuber famoso, ele tinha postado, né, um vídeo recentemente falando que os alunos não deveriam ler romances brasileiros, né, enfim, obras clássicas, por exemplo, como A Moreninha, obras de José de Alencar, porque tem um vocabulário muito, muito arcaico, né? Muito arcaico, muito antigo, muito difícil. Só que aí eu penso no seguinte,
Se eu não acostumo o meu aluno, ou se o pai não acostuma o seu filho a ler, né, como é que esse aluno vai se preparar depois para uma universidade? Não é? Nós sabemos que é necessário fazer uma redação. Aliás, já nem redação, né? Esse é um termo muito antigo. Produção textual. Se ele não faz uma produção textual de uma maneira correta, na qual ele vai abordar assuntos relacionados ao cotidiano, né? E até fazer, muitas das vezes, um parêntese entre o agora e o passado, sabe? Como ele vai conseguir fazer esse texto se ele não tem uma base, se ele não tem o hábito da leitura? Então, condenar esses clássicos, sabe, assim, para mim é de uma ignorância muito grande. Porque, sabe, nós estamos falando aqui de grandes nomes da literatura. José de Alencar, Machado de Assis. Tudo bem, a escola pode pensar da seguinte maneira: mas são obras realmente arcaicas, a geração mudou, os alunos não querem mais saber dessas obras. Então que pelo menos as escolas daqui para frente possam adotar crônicas, exatamente crônicas, sabe aquelas histórias curtas que vem no próprio livro? Porque pelo menos o aluno vai ter um contato com a leitura e ele vai estar cada vez mais apto a desenvolver um bom vocabulário para o quê? Desenvolver uma excelente produção textual, não é? E isso com certeza vai ser benéfico só para ele, né? Para o mercado de trabalho. Porque, vejamos, né? Se nós colocarmos assim, que o pobre tem poucas oportunidades, imagina o pobre que não está interessado em ler. E justamente por causa dessa nossa cultura que diz que ler uma obra arcaica, antiga, com vocabulário muito gasto, é algo totalmente maléfico para aquele aluno, né? Ou para o corpo discente, né? Então, é algo que nós devemos pensar e reconstruir. E falando nisso, né, jogando dessa parte da educação e dos influenciadores, um outro termo que as pessoas têm utilizado bastante é do cancelamento, né? Eu acho esse termo até bem engraçado, porque parece que as pessoas agora viraram programas de computador ou arquivos, né, que você pode simplesmente cancelar a pessoa. Eu acho que você pode deixar de seguir a pessoa nas redes sociais, você pode até debater com a pessoa, você pode discordar da pessoa. Mas quando eu digo cancelar, eu acho isso tão assim, desculpe a palavra, bobo, sabe? Eu não concordo com você, vou te cancelar. Você vai jogar a pessoa na lixeira do Windows, é isso? Você vai jogar, você vai deletar? Por favor, né? Eu acho que você não precisa ter um vocabulário como o do professor Leandro Carnal, mas dizer que você vai cancelar alguém, por favor, né? Dá um tempo. Até eu peço desculpas, mas eu não diria essa palavra. E não é porque eu sou professor, não. Mas cancelar, você vai cancelar alguém, é isso? Discorde, debata, fale algo que faça a pessoa fazer um autoquestionamento, mas cancelar, não. É melhor questionar. Questionamento nunca fez mal a ninguém. Falando nisso agora, eu gostaria de dizer uma coisa. Como eu falei anteriormente sobre a questão enfim, né, de ofender as pessoas, né, porque você questiona muito, como é que você pode, você no caso eu digo, né, os influenciadores, ser contra alguma coisa e ao mesmo tempo fazer aquilo que você é contra? Vou dar um exemplo, o que tem me incomodado bastante. Quando eu postei nas redes sociais o link que falava sobre a vacina, e pessoas, né, que disseram que foram curadas através da hidroxicloroquina, isso não fui eu quem disse, foram as pessoas, e eu sei que vocês vão dizer, né, mas isso não é comprovado cientificamente. Tudo bem, e eu não vou aqui falar que eu sou contra a vacina, não. Eu vou tomar a vacina, claro que eu vou tomar. Ai de mim, né, se eu não tomar. Mas eu quero dizer o seguinte: como as pessoas pregam, né, nas redes sociais, fique em casa, fique em casa, fique em casa, e elas mesmas não cumprem isso. A gente pode ver os próprios artistas, né, e até os políticos mesmos, né. A gente não precisa nem eu não preciso nem citar os nomes aqui de pessoas que falaram para ficar em casa e logo depois a gente viu viajando, indo para locais onde eles mesmos condenaram, ou seja, não vai para determinado lugar. Mas eu posso, e eu posso ir com a minha família. Você não, você fica em casa.
Então, assim, sabe, é uma contradição muito grande. E é justamente essa contradição que eu estou falando agora que faz com que parte da população questione a vacina, entende? A gente não está vivendo uma época em que existe a revolta da vacina. Poxa, eu já tomei diversas vacinas quando era criança, enfim, né, as necessárias, né? Mas assim, a época que a gente está vivendo, as pessoas, não existe uma linha racional que diga para nós tomarmos a vacina e, ao mesmo tempo, essas pessoas cumprirem os seus protocolos, né? Ou seja, volto a repetir, se eu digo que é para você ficar em casa, que é para você se proteger, que é para você utilizar uma máscara, por que eu não faço o mesmo? Né? Aí são essas dúvidas, esses pontos de interrogação que ficam nas nossas mentes, que faz com que a gente venha a questionar. Ué, peraí, mas você pode e eu não posso? Mas por quê? Aí, de novo, se eu falo isso, se eu comento, né? Eu não estou aqui brigando. Se eu comento sobre isso, o que é que eu sou? Bolsonarista, eu sou negacionista. Não. Chega de ista. Vamos parar com esses sufixos, né? A gente precisa, como sociedade brasileira, chegar a um consenso. Nós precisamos compreender o que cada um pensa, né? Eu até lembro de uma frase famosa, que, se eu não me engano, né, é do Napoleão Bonaparte, me corrijam se eu estiver errado, que ele disse que é necessário dividir para conquistar. Ele não disse que é conquistar para dividir. E eu vejo que a grande elite tem feito isso. Eles estão dividindo para conquistar. Porque pense bem, vocês acham que é um lucro, é benéfico para alguém que está no poder ter alguém unido ou ter alguém que está separado? Por exemplo, direita e esquerda, conservadores e não conservadores, progressistas no caso, Estados Unidos, republicanos e democratas? Claro que não. Quanto mais separados nós estivermos um dos outros, melhor. Claro, isso é ótimo. Eu vou querer que vocês estejam unidos se eu sou líder de uma nação? Claro que não. Quanto mais vocês brigarem, quanto mais vocês tiverem divergências, é melhor para mim. Agora, a partir do momento que o povo entende que o povo está unido, que o povo tem uma força, né, intelectual, filosófica, opa, a coisa já vai mudar de figura. Tanto foi assim que, quando começaram a ocorrer alguns protestos em São Paulo, o João Dória rapidamente tirou São Paulo da fase vermelha, né? Fase vermelha. Por que ele fez isso? Se ele segue o protocolo médico. Que, aliás, eu acho até errado. Eu acharia que os médicos deveriam falar e não os políticos. Porque os políticos, apesar de estarem juntos dos médicos, eles não são médicos. Por exemplo, eu sou professor, mas eu não posso falar pelo coordenador de uma instituição privada ou de uma instituição pública. Por quê? Não cabe a mim. Eu sou professor, eu não coordeno professores, né? Então o pensamento pedagógico é diferente. E eu acho que eu posso atribuir esse mesmo pensamento àqueles que estão acima de nós. E só para finalizar, eu gostaria de falar só um pouquinho sobre a China, né? Enfim, né? A gente sabe de onde veio esse vírus, mas eu vou falar a verdade para vocês. Eu sou uma pessoa que eu sinto a necessidade de aceitar tudo que me vem. Por exemplo, a China no caso, né? Se eu sei que nós temos uma grande potência como a China e que já está praticamente dominando o mundo inteiro, eu não posso lutar contra eles. Então, por exemplo, se eu fosse o presidente do Brasil, eu já teria ficado assim com a China há muito tempo. Por favor, não pense que eu entregar os brasileiros à China, não é nada disso. Mas eu penso que nós temos que também enxergar quem está acima de nós e quem tem mais poder. Infelizmente, eu não posso dizer que o Brasil é um país mais poderoso do que a China. E não é. A gente sabe disso, não é. Isso que eu estou fazendo é só uma aceitação. Sim, China, você é mais poderosa. Vocês conseguem? Eu vou ficar aqui dizendo o quê? Ah, não, a China é isso, a China é aquilo? Claro que não. Sabe aquela frase? Quem sou eu na fila do pão em relação à China? Já que eles querem dominar, que dominem, né? Até porque eu acho que quando você aceita certas coisas, você prejudica menos a nação, a sociedade e o povo como um todo. E até a sua família, por exemplo.
E tudo que eu disse aqui, eu só quero demonstrar para vocês que se tratam de pensamentos que eu já tenho tido há muito tempo. Eu quero partir mais para um ponto filosófico aqui da vida. Não quero que vocês me vejam nem como conservador, nem como progressista, nem como uma pessoa louca que está sendo contra a vacina. Não, nada disso. Eu estou conversando com você que, né, faz parte aqui do meu canal ou que me segue, e esse diálogo é importante. É o que eu falo, a gente precisa priorizar o diálogo. Chega de cancelamento, chega de sambar em cima da cara da sociedade. Vamos conversar, vamos nos entender. É através da compreensão que a gente vai chegar a um ponto em comum. E, para finalizar esse vídeo, já agradecendo a você que me assistiu até aqui, eu termino com a frase de Jay Leonardo, que diz: quando você questionar a sua relevância na vida de uma pessoa, entenda que você já tem a resposta sobre isso. Então, vamos questionar agora a nossa relevância no mundo, a nossa relevância na vida da nossa família, a nossa relevância na vida daqueles que nos rodeiam, para saber se nós realmente somos tão importantes assim. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.